o estupro. Depois temos vários outros delitos, lá são dezenas deles, né, que passam aí pela prostituição infanto-juvenil, o favorecimento à prostituição, o estupro de vulnerável, né, e alguns delitos mais específicos, como por exemplo, se colocar uma criança para presenciar uma relação sexual. Entendeu? Isso tem dezenas de delitos. Crime contra a dignidade sexual se uma criança presenciar uma relação sexual Sim, dos adultos. tem gente que tem prazer em fazer isso. Pegar e colocar ali uma criança e se expor, né, se exibir para aquela criança. É um tipo de exibicionismo pedófilo. Isso tem no meu livro até, eu falei sobre essa questão. Exibicionismo pedófilo. É um tipo Porque, disso. realmente, isso não é uma coisa normal. Não, é uma parafilia. É uma parafilia. Sim. E outra lei que muitas poucas pessoas já ouviram falar, que é a Lei Joana Maranhão. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei, da Joana Maranhão? Eu tive a honra e o privilégio de poder participar da redação dessa lei e também da lei da pornografia infantil, ambas no âmbito da CPI da pedofilia, que apresentou 14 projetos, alguns dos quais se tornaram lei, dentre eles Joana Maranhão, Lei da pornografia infantil. A Lei Joana Maranhão é bem pequenininha, mas ela é muito importante, porque ela tratou de prescrição de crimes de pedofilia. Da prescrição Da do prescrição. Crime. Porque muitas vezes, como no caso da Joana Maranhão, a nadadora, campeã, ela, quando era criança, sofreu abuso sexual. 8 anos, 9 anos. E ela, quando tinha 20 e poucos anos, resolveu falar isso. Ela não aguentava mais guardar aquilo, isso acontece muito, já aconteceu comigo várias vezes, já ouvi muito isso. Ela resolveu falar. Quando ela falou, o delito já estava prescrito e ela acabou sendo processada pela pessoa que foi acusada e que, na verdade, pode ter praticado esse crime contra ela. Então, hoje não prescreve mais. Prescreve. Mas o termo inicial, a data do início da prescrição, ela é o dia em que a vítima faz 18 anos. Caso não tenha sido tomada a providência no momento adequado, ainda existe esse tempo. Ou seja, é possível esperar a vítima fazer 18 anos para que ela própria tenha a possibilidade de tomar providências. É porque, no caso, às vezes a pessoa sente que a culpa é dela, a criança pode imaginar que a culpa é dela e não conta isso para ninguém. E, às vezes, as pessoas que deveriam proteger aquela criança são as que praticaram o crime, por ação ou por omissão. Porque, às vezes, eu já vi, infelizmente, casos assim, em que um padrasto, ou às vezes até mesmo o pai, praticou abuso sexual contra uma criança, a mãe deveria defender, mas foi omissa. E o crime ficou... Não contou para ninguém, não fez a denúncia, não tomou providência. Não tomou providência alguma. E o que aconteceu? Essa criança ficou naquela situação até que ela cresceu e pôde entender aquilo e quis tomar providências. Né? É claro que o decurso do tempo prejudica a produção de prova, mas há a possibilidade, ao menos, de apuração. Então, hoje as pessoas têm uma chance de, pelo menos quando elas tiverem 18 anos, de poder ir lá e contar. E da credibilidade também, né? Porque eu não sei, o senhor vai falar isso melhor do que eu, mas já aconteceu casos assim, às vezes a criança falar alguma coisa e não ser creditado, não dar atenção para aquilo que ela está dizendo, está relatando ali, né? Sim. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Já. A questão da prova é bem complicada. É um motivo de muitas e muitas discussões jurídicas, porque a palavra da vítima é muito importante. Mas são necessárias outras provas também, nem que sejam circunstanciais, para que não haja uma prova única. Né? Existe muita gente também que eu acho que é uma atitude que é até permitida pela lei, mas no meu entender ela é imoral, que é atacar a vítima, que é querer diminuir a vítima para tirar a credibilidade dela. E isso não acontece só com a criança, mas acontece com a criança, também acontece com a mulher e até com o homem. Sim. Também, quando é vítima de crimes dessa natureza. E aí ela é violada 2 vezes. Primeiro pelo estupro ou pelo abuso e depois por não acreditarem no que ela está dizendo. E é um crime cuja prova, repito, é complicada, porque ele é, por natureza, clandestino. Sim. Né? Geralmente as pessoas não fazem isso em público. Tem casos que sim. Tem casos até que a pessoa registra e depois, se a gente tem acesso a esse registro, ela própria constitui uma prova. Contra ela.
né? E a gente tem casos assim. Mas muitas vezes não tem registro, não tem ninguém que viu, então fica uma situação bem difícil. E, doutor Cazé, o estupro e o estupro de vulnerável, as penas, elas são diferentes? Como que funciona isso? São. Olha, o estupro de vulnerável com resultado morte é a maior pena do Código Penal. Quando a vítima morre? É. Por exemplo, um caso real. Sim. O sujeito estuprou uma criança de 2 anos e meio e a criança morreu. A pena é até 30 anos e 30 anos é o máximo que o Código Penal permite por crime. Por crime. Né? As duas penas maiores do Código Penal são estupro de vulnerável com resultado morte e sequestro com resultado morte. O estupro, a diferença, eu acho que é bom a gente entender a diferença de estupro e estupro de vulnerável. Estupro é o geral, estupro de vulnerável é o específico. Então, estupro de vulnerável é a relação sexual com pessoa vulnerável, menor de 14 anos ou que não possa, por outro motivo, dar o consentimento. Estupro, puramente, é a prática de relação sexual ou outro tipo de ato libidinoso com a pessoa mediante violência ou grave ameaça. Houve uma mudança também aí da lei antiga para a lei da dignidade sexual. Antes só a mulher podia ser estuprada. Com o homem teria outro nome, né? Hoje em dia um homem pode ser estuprado também, né? Basta que não haja consentimento para a relação sexual e ela seja praticada mediante violência ou grave ameaça. A pessoa chega, por exemplo, revólver e fala assim, vamos ter relação. Ou então agride a pessoa, a reduz a uma situação de não resistir e com ela pratica algum tipo de relação. Doutor Cazé, muito obrigado pela sua presença. O programa foi maravilhoso, o senhor o abrilhantou mais ainda. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por ter Eu que agradeço, estou sempre às ordens. E para você que está em casa, nós deixamos aqui o nosso abraço. E se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito dos crimes sexuais, os abusos, a pedofilia, deixe nos comentários. Se você pergunta, a SOS do Câncer responde. Até o próximo programa.